Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Priscila e hoje vamos trabalhar língua portuguesa. O tema de hoje é debate. Mas antes, vamos revisar? Na nossa última aula, aprendemos sobre o texto de divulgação. Os textos de divulgação são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas, conceitos científicos a um público leigo. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Bom, debate. Você sabe o que é um debate? Já ouviu falar? Já assistiu algum? Então, vamos aprender. O debate é um texto argumentativo oral. O objetivo do debate é expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Propósito: convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. O que é debater sobre um assunto? Significado de debater: fazer a análise de uma questão ou assunto em conjunto. Discutir. Exemplos: alunos debatem a prova. Ministros debatem sobre o aumento do salário mínimo. Etapas para a elaboração do debate. Exposição inicial. Cada participante anuncia sua posição acerca do tema. Discussão é a parte central do debate, na qual os interlocutores confrontam e defendem suas opiniões. Conclusão: cada participante sintetiza sua posição, que pode coincidir com a inicial ou pode ter se modificado no decorrer do debate. E nós temos também a despedida. Bom, e como agir em um debate? Debate tem regras que devem ser cumpridas ou o debatedor estará fora do debate. Não se julgam pessoas, mas sim as ideias. Não se interrompe a exposição do outro. Os participantes devem evitar repetir os argumentos. A estrutura de um debate. Aqueles que defendem uma resolução de um problema previamente levantado, aqueles que se opõem à resolução apresentada e aqueles que deverão julgar a qualidade das evidências apresentadas e as argumentações das duas partes. Bom, você já assistiu? Vou voltar, William. Pode voltar. Já assistiu. E aí, você já assistiu a algum debate? Vamos assistir uma parte de um debate. Esse debate, ele vai discutir o uso do celular em sala de aula. Então, vamos assistir um pedacinho. Pessoal, então estou começando o debate sobre o uso do celular em sala de aula. Do meu lado direito está o pessoal que é a favor do uso do celular em sala de aula. E do meu lado esquerdo, o pessoal que é contra o uso do celular em sala de aula, certo? Começando pela Rafaela, que é a favor do uso do celular em sala de aula. Rafaela, quais são os seus argumentos para a gente usar o celular em sala de aula? Porque tem muitas vezes que antes os professores falavam para a gente fazer algumas pesquisas para responder algumas perguntas. E agora dá para fazer em sala de aula, com os celulares ou a televisão. E assim a gente tem certeza que as pessoas vão fazer. Certo. Do outro lado, a gente tem o Vinícius, que ele é contra o uso do celular em sala de aula. Vinícius vai argumentar aqui pra gente por que ele é contra o uso do celular em sala de aula. Eu sou contra o uso do celular dentro da sala de aula porque, em vez dos alunos observarem a aula, ficar prestando atenção e aprendendo, eles ficam fazendo outras coisas, como jogar. Certo. Mais alguma coisa, Vinícius, além disso?
Seu argumento agora é esse. Ok. Certo. Você tem alguma pergunta para fazer para a Rafaela? Sim. Pode fazer. Rafaela, se você é a favor dos celulares, sendo que além deles fazer benefícios, ele faz malefícios e pior do que nós imaginamos, por que você é contra? A Rafaela agora vai responder a pergunta do Vinícius. Porque quando a gente tem o celular, a gente consegue fazer pesquisas, a gente consegue, igual na aula de artes, vou dar um exemplo. E aí, a professora de artes, ela passou outro dia o negócio das máscaras. E aí tinha gente que tinha o celular e tinha gente que não tinha. Com o celular a gente podia fazer a pesquisa pra gente ver, porque não dá pra colocar todas as máscaras na televisão, porque não é tão grande. E com o celular a gente podia ver as máscaras que a gente queria fazer. Certo, Rafaela. E você quer fazer alguma pergunta pro Vinícius? Eu queria fazer a pergunta, por que ele é contra, sendo que algumas vezes o celular ajuda nas coisas que a gente pode fazer em sala de aula ou em sala de aula. Vinícius, você vai responder? A Rafaela perguntou, tá? Eu vou te falar a pergunta porque como você tá um pouco distante, ela quer saber por que você é contra, sabendo dos benefícios que pode trazer o celular para a sala de aula. Mesmo sabendo dos benefícios, por que você ainda é contra? Porque os benefícios são grandes, mas os malefícios são maiores ainda. Porque eu pesquisei, 50 a 60% dos alunos que estão dentro da escola, muitas vezes, em vez de estar prestando na aula que o professor está explicando, quando está com o celular, não observa. Não observa? Sim. O que acontece? Tira o foco? Sim, tira o foco. Às vezes fica com um olho no celular e outro no professor. Aí o que acontece? Vai passar de ano e reprova. Entendi. Exemplos de debate. Debate deliberativo, debate de opinião e debate regrado. Então vamos aprender sobre cada um deles. O debate deliberativo, o objetivo é deliberar, tomar uma decisão refletida sobre determinada questão. Os participantes devem apresentar e defender seus pontos de vista até chegar a um consenso. Se isso não for possível, resolver o impasse com uma votação. Nós temos também o debate de opinião. Bom, no debate de opinião, não é necessário chegar a um consenso. O objetivo maior é trocar ideias e contribuir para o esclarecimento do tema. Também está presente em debates mesas redondas, debates com vários participantes. Promovidos em contextos acadêmicos e empresariais, bem como em programas de televisão e rádio. Debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes. Levantam argumentos que defendem a sua linha de pensamento. É bastante comum durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. Características do debate regrado. Segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como, por exemplo, o tempo de fala e direito a réplicas. O que são as réplicas? Resposta do autor contraposta. É comum durante o período eleitoral, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. Bom, praticando. Nós vamos aqui ler agora um trecho do debate entre Marina Silva e o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, àquela altura nós atendíamos as famílias com a obrigatoriedade de que cada família colocasse suas crianças nas escolas. Tinham que estar com a carteira de vacinação em dia, com a carteira escolar em dia para poder aprender. Marina Silva,
A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Bom, nós lemos, né, 2 argumentos de profissionais políticos diferentes. Então agora, analisando a fala dos dois, diga para mim o seguinte: qual a finalidade de um debate regrado? Permitir a interação entre pessoas que sempre terão o mesmo ponto de vista, proporcionar uma discussão sobre temas que já foram debatidos o suficiente, reunir pessoas para discutir diferentes pontos de vista sobre um determinado tema polêmico, ou debater sobre assuntos diferentes sem a obrigatoriedade de haver divergências de opiniões. E aí? Você sabe me dizer qual é a resposta correta? Vou te dar um tempinho. Bom, a resposta correta é reunir pessoas para discutir diferentes pontos de vista sobre um determinado tema polêmico. Qual o tema do trecho do debate transcrito? Letra A. Obrigatoriedade de crianças nas escolas. B. Propostas de programas sociais. C. Análise da população atendida. Ou D. Atendimento às famílias nas escolas. Essa está fácil, não é mesmo? Propostas de programas sociais. Bom, atenção! Agora eu vou ler esse texto para vocês e eu quero saber a opinião de vocês sobre esse determinado assunto. Eu acho que ele é bem polêmico, então vamos lá. Acabei de fazer uma fornada de biscoitos para você vender. Biscoito? Isso é bolacha. É biscoito? É bolacha. E para você? O que é certo? Biscoito ou bolacha? Bom, na minha opinião, a bolacha, ela vem aquele recheio, diferente do biscoito, não é mesmo? Mas e você? Analisando essa cena aqui, para as duas, né, poderem aí chegar a uma conclusão, o que as personagens precisarão fazer? Aqui, para elas chegarem a um consenso, elas terão que se debater, se conversar. Mas se a gente analisar, a gente tem que lembrar o seguinte: o debate, para ser debate, ele precisa ser organizado, porque se ele não for organizado, ele se torna uma discussão, e não é essa a intenção. Então, na sua opinião, é biscoito ou bolacha? Então, elas vão precisar conversar para chegar a uma determinada resposta, conclusão. Bom, hoje estudamos então sobre debate. O debate é um texto argumentativo oral, são maneiras de contrapor ideias. O propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Bom, abraços no ar, nossa aula está chegando ao fim. Bons estudos e eu espero você na nossa próxima aula. Tchau!